Desmond Doss era um americano que queria participar da guerra para proteger sua nação na época da Segunda Guerra Mundial, mas com uma condição: não pegar em nenhuma arma. Ele tinha o propósito de ir para o campo de batalha como médico para socorrer os feridos e não aceitava usar nenhum meio de violência para se defender. Seu pai, que era um veterano de guerra e sofria de alcoolismo, ficou contrariado com a escolha de Desmond, pois sabia dos perigos que ele enfrentaria e que poderia não voltar vivo, já que estaria desarmado. Desmond tinha aversão a armas, porque na infância foi vítima de maus tratos por parte de seu pai, que certa vez tentou agredir sua mãe. Nessa ocasião, Desmond pegou uma arma e ameaçou seu pai, mas depois se arrependeu e fez um voto a Deus de nunca mais tocar em uma arma. Por isso, Desmond cresceu com a determinação de preservar vidas em vez de tirá-las. Ei, o filme que vou fazer o resumo chama Hacksaw Ridge, conhecido como Até o Último Homem. É um filme de guerra misturado com drama. Então te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e me acompanhar nesse resumo. Depois de alguns dias, ele conta para Dorothy, sua namorada enfermeira, que ele conheceu no hospital quando salvou um homem que foi atropelado por um carro, que ele vai se alistar para a guerra, mas ela não concorda com sua escolha, embora a respeite. Finalmente, chega o momento de ir para a Segunda Guerra Mundial em Okinawa, e Desmond promete a Dorothy que vai voltar logo para se casar com ela. Ela, por sua vez, lhe entrega uma Bíblia com uma foto dela e uma mensagem desejando que ele retorne em breve para ela. Desmond chega a Fort Jackson, feliz por fazer algo pelo seu país, e lá é bem acolhido pelos membros do batalhão, embora alguns o considerem fraco, enquanto outros caçoam dele por ter uma Bíblia. No primeiro dia, os recrutas começaram um treinamento exigente. O sargento era um homem severo, mas Desmond mostrou-se em forma e passou em todos os testes, exceto um, o de usar armas. Desmond recusou-se a participar do teste, o que deixou o sargento bolado. Ele nunca havia visto um recruta recusar-se a usar arma. O sargento repreendeu Desmond com palavras duras. Desmond foi levado à presença de seu superior, que se desculpou. Ele explicou que Desmond tinha uma história de objeção de consciência e que ele poderia permanecer no batalhão, mas não poderia ter armas ou matar ninguém. Ele é motivo de piada para o sargento, que acha que quem vai para a guerra tem que lutar. Por isso, seu superior o transfere para outro batalhão e manda ele se consultar com o psicólogo. Quando chega ao outro grupo, ele é apresentado sarcasticamente como um objetor de consciência, sofrendo zombaria por não usar violência ou armas para combater. Seus companheiros não o tratam como no primeiro batalhão. Desta vez, ele é agredido e humilhado por muitos deles, mas ele não se deixa abalar e não reage com mais violência. Depois, o psicólogo o avalia e, depois de uma análise profunda, decide que ele pode trabalhar como médico de combate, exatamente como Desmond sonhava. Então, ele tem que fazer todo o resto do treinamento. A partir daí, ele passa a ser hostilizado por seus colegas, que o espancam brutalmente. O sargento quer que ele se despeça, por causa de sua atitude, mas Desmond não aceita, pois tem um objetivo em mente e não vai desistir. Por isso, ele não conta a verdade sobre o que ocorreu. Quando chega o dia do casamento de Desmond e sua namorada, ele não pode ir, pois o sargento só lhe dá a licença se ele pegar e usar um rifle, senão a licença é negada. Desmond continua firme em sua recusa, mesmo sabendo que Dorothy ficará esperando no altar. Por causa disso, Desmond não só perde a licença, mas também é preso em uma cela isolada, onde ele se enfurece. Depois de alguns dias, Dorothy fica sabendo o que aconteceu e vai vê-lo. Ela não compreende sua posição de não querer tocar em uma arma, mas como o ama muito, ela o apoia em sua escolha. Depois ela conversa com o pai de Desmond para ajudar o filho a sair da situação. Desmond vive dias angustiantes, sonhando todas as noites com seu pai e a guerra, até que enfrenta um julgamento por não obedecer seu superior. Lá Desmond se explica dizendo que quer servir como médico, sem usar armas. Nesse instante, seu pai aparece no julgamento com uma carta que diz que os direitos do acusado, como objetor de consciência, são garantidos por uma lei do Congresso, e ele não pode ser obrigado a pegar em armas. O juiz, após ler a carta, cancela as acusações. Finalmente, Desmond pode participar da guerra como médico, sem problemas. Ele e Dorothy comemoram a vitória. Dias depois, chegam os novos soldados para substituir os mortos que trazem em caminhões. E os veteranos contam como foi a luta contra os japoneses.
A primeira coisa que dizem a Desmond é que ele tire o distintivo de cruz vermelha do braço para não chamar atenção, pois uma das táticas japonesas é eliminar todos os médicos e os feridos. Ao enfrentar a colina gigantesca, o batalhão se depara com uma cena terrível de cadáveres mutilados, alguns só com a cabeça, outros roídos por ratos e outros agonizando. No meio do silêncio, um grito de um ferido rompe o ar, e os japoneses iniciam um ataque, gerando um combate entre eles no qual vários americanos são abatidos. Desmond é surpreendido por um japonês e salvo por um colega, que quase morre. Ele então começa a socorrer os feridos, levando-os para locais seguros, inclusive um homem que teve as 2 pernas arrancadas, que não tem esperança de viver, mas ele o ajuda dando-lhe uma chance de escapar. Os japoneses são muito astutos e aparecem de repente, atacando, além de estarem escondidos em alguns bunkers. O confronto se torna cada vez mais violento, e é preciso usar um lança-chamas para eliminar um grupo de japoneses. Eles avançam pelo terreno e conseguem explodir os abrigos onde os japoneses se escondem. Então tudo fica silencioso. Parece que o ataque terminou por aquela noite, mas Desmond está muito preocupado com os feridos que estão espalhados e vai com Jack procurá-los na escuridão. Depois, eles se abrigam em uma das covas que cavaram para se proteger do ataque. Todos estão muito emocionados e apavorados com tudo o que aconteceu e tentam descansar, mas sem baixar a guarda, enquanto Desmond não para de olhar a foto de Dorothy. Desmond sonhou com coisas horríveis naquela noite, mas isso é comum em uma guerra. Desmond revela a Jack o verdadeiro motivo pelo qual se recusa a pegar em uma arma e o juramento que fez a Deus de nunca mais usar uma. Quando o sol nasce, os japoneses voltam a atacar em massa e o batalhão precisa se retirar e pedir o apoio da artilharia pesada. Os soldados vivem momentos de pavor naquele dia, mas Desmond aproveita para salvar os feridos. Quando a artilharia chega, os ataques diminuem um pouco e as tropas conseguem sair com mais tranquilidade. Desmond, porém, fica angustiado por não ter conseguido salvar um dos feridos e implora a Deus com toda a sua fé que lhe mostre o sentido de estar ali, quando de repente escuta uma voz entre os caídos pedindo socorro. Foi nesse momento que Desmond compreendeu tudo e, angustiado entre o fogo e a fumaça, achou ânimo de onde não havia e começou a buscar outros sobreviventes para transportá-los para o acampamento. Foi assim que ele teve a ideia de amarrá-los com uma corda para baixá-los um a um, sem se importar com o perigo, já que o acampamento ficava embaixo de um morro com mais de 20 metros de altura. Mas o trabalho de Desmond se tornou mais difícil, pois os japoneses queriam eliminar de vez os feridos, então ele teve que defender a vida deles com a sua própria, como em um dos casos em que teve que cobrir um com terra e colocar um morto sobre eles para que não fossem dizimados. Tudo estava correndo bem no resgate, até que os japoneses notaram a presença de Desmond e iniciaram uma caçada, na qual Desmond conseguiu enganá-los. Foi então que ele se deparou com um japonês machucado, que, sem pensar 2 vezes, lhe ofereceu ajuda. Desmond pede a Deus que o ajude a encontrar e salvar mais vidas, enquanto leva os feridos para baixo. Os médicos do acampamento ficam espantados com a quantidade de soldados que um homem valente resgatou. No outro dia, o capitão se surpreende ao saber que Desmond foi o soldado que passou a noite inteira salvando os feridos. Desmond continua a arriscar sua vida e salva o sargento Jack e outro homem ferido. Ele consegue descer com eles, mas é atingido e colocado em uma maca. Todos os soldados que estão ali admiram o herói, pois não conseguem acreditar que um homem só pudesse ter salvado tantas pessoas. Desmond recebe tratamento médico e o coronel se desculpa por ter se enganado sobre ele, reconhecendo que o que aconteceu lá em cima foi um verdadeiro milagre. É hora de partir com grande fé, e Desmond e os soldados enfrentam outra batalha feroz, mas desta vez com mais força, até os japoneses se renderem. No entanto, os inimigos prepararam uma emboscada para ele e de repente atiram um artefato destruidor que Desmond bravamente enfrenta e desvia, protegendo o batalhão, mas se ferindo. Depois, quando os inimigos são vencidos, Desmond é levado em uma maca, pedindo que achem a Bíblia que ele esqueceu onde se machucou. Desmond entrará para a história por ter resgatado 75 pessoas e por ser o primeiro pacifista a receber a Medalha de Honra por sua coragem em combate, que é a maior condecoração dos Estados Unidos.
Desmond e Dorothy ficaram casados até sua morte em 1991. Após seu ato heróico, ele mostra sua característica humildade, dando glória a Deus. Ele simplesmente disse que os verdadeiros heróis estão sepultados no cemitério. Quando Desmond se alistou no exército, o Capitão Jack o ofendeu com suas palavras, mas agora se arrepende profundamente. Ele sabe que Desmond foi um homem valente e que, por um capricho do destino, salvou sua vida. Desmond morreu em março de 2006, aos 87 anos. Ei, então é isso. Deixa o like e até o próximo recap.